Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV, canal 579 da Banda Caô. Hoje eu recebo uma mulher multifacetada. Ela é mãe, ela é empresária, ela é profissional dos vinhos, ela é esposa, ela é filha, ela é tudo aquilo que toda mulher é, um monte de coisa junto, tudo ao mesmo tempo. Bem-vinda, Júlia. Muito prazer recebê-la aqui. Obrigada, Patrícia. Prazer estar aqui. Eu achei interessante a sua história, porque a gente sempre fala que a mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E você não é diferente disso. E no nosso papo, você já veio me falar de culpa aí de não ter tempo pra filha. Eu tava refletindo sobre isso hoje, porque chega essa hora de final do ano, é muito evento, é muito, sabe, tudo. E quando você trabalha com vinho, naturalmente, já te puxa pra fora de casa. Sem dúvida. Tem muita coisa à noite. Sem dúvida. E aí hoje eu acordei refletindo, falei assim, cara, será que ano que vem eu vou conseguir desacelerar? Não, eu acho que não, mas vamos lá. Você fica com essa Então, esperança. Me diz, hoje você é uma empresária do mercado de vinhos, Isso. é isso? É, que não é uma sommelier, né? Você estava me explicando. Exatamente. Eu já até fiz curso de sommelier, mas o sommelier, ele existe dentro do contexto, normalmente, né? Tradicionalmente, dentro do contexto do restaurante, da hospitalidade. E eu trabalho numa empresa que é uma importadora, a gente faz outros tipos de trabalho. Eu faço trabalho de compras, de marketing, tem uma equipe comercial. Então, a gente até trabalha com alguns restaurantes e alguns sommeliers são os meus clientes, mas eu não sou sommelier no caso. Entendi. Você morou em vários países, né? E você já estava inserida nesse mercado de vinhos? Você começou a trabalhar com vinho porque você gostava muito de beber? Por que foi que você... Não, é interessante isso. Na verdade, eu acho que eu já queria empreender há muito tempo. Mas eu trabalhava... Na verdade, eu estava te falando que eu morei em Washington um tempo, né? Ela morou em um monte de lugar, gente. Vamos lá. Eu trabalhava no Banco Mundial. E em 2010 eu fui eu fui recrutada, né? Me oferecendo um trabalho na Vale, no Rio. E eu achei que seria uma ótima hora para voltar pro Brasil. Aquela época que o Brasil tava... Você lembra daquela capa do Economist que tinha o Cristo Redentor decolando? Era essa época. Então todo mundo querendo voltar pro Brasil, os brasileiros morando fora. E agora época... todo mundo querendo fazer o caminho inverso, mas tudo bem. Mas era uma época de muito otimismo, uma época bacana. O Rio tinha acabado de conseguir as Olimpíadas. Tá. Então tinha muita gente, pessoal profissional, morando fora, querendo voltar. Olhando pro Brasil, né? Isso. Então eu tive a oportunidade de voltar pela Vale, voltei, conheci meu marido. E nessa época que eu estava na Vale, eu já tinha muito uma noção de que eu não queria trabalhar vendendo um produto ou trabalhando com um produto onde eu não conversava com o meu cliente. Quando você trabalha com mineração, você não interage com o seu cliente. Muito longe, né? Quando você faz a comunicação, quando você faz o marketing, você está fazendo para outros públicos. Você está fazendo para o público geral, talvez pelo direito de operar. Você está fazendo para os moradores daquela cidade que você está explorando, enfim. Você não está necessariamente lidando com o produto, de fato, né? Outras pessoas lidam com o produto. Sim. E eu tinha muita na situação que eu queria me comunicar, eu queria vender alguma coisa, mas eu queria que fosse uma coisa com que eu tivesse intimidade. Eu sempre gostei muito, muito de comida e bebida dessa área, né? Sempre amei restaurante, etc. E aí um grupo de amigos, a gente começou a brincar com a ideia de fazer uma cerveja artesanal, que na época estava bombando, criamos uma marca. Olha. Fizemos alguns ensaios. E eu tive algumas outras tentativas de empreender nessa época. E aí, logo nessa época, foram 2 anos entre eu chegar, Vale, etc. Conheci meu marido, casei, tudo no espaço de 2 anos. E aí ele foi transferido pelo trabalho dele para o Chile. E aí foi uma ruptura, enfim, eu já até tinha um projeto que estava meio que saindo do lugar, etc. Pedi demissão. Continuei com esse projeto um tempo, mas vi que não ia funcionar Chile e Brasil. E aí cheguei lá e falei, o que eu faço? Né? Porque assim, essa coisa de... Essa é uma outra coisa feminina, né? Muitas vezes a gente está condicionada a mente que a gente segue. Né? Então, você fica condicionado ao que o seu marido tá ali... Exatamente. Talvez ele tenha um potencial de carreira um pouco mais interessante que o meu, no momento, pelo menos, então vamos lá, vamos com ele. É parte da parceria também, mas, né? Mas sempre é uma coisa que você tá sempre renunciando a alguma coisa. A mulher sempre renuncia. Em geral, você renuncia. Existe quase assim um assumption, né? Que você que vai renunciar. E aí fomos, mas a gente é super parceiro, etc. E comecei a pensar, o que eu vou fazer? Porque eu ainda queria empreender. E eu não era muito ligada em vinho, porque eu entendia vinho como uma coisa, sei lá, eu identificava vinho com o domínio de um homem mais velho, sabe? A imagem do meu sogro, sabe? Tipo, uma coisa mais old school. Eu não via um discurso parecido com a cerveja artesanal, com o qual me conectasse, né? jovem, dinâmico, né? Eu não enxergava dessa forma. Porque eu achava que era excludente, e hoje em dia eu entendo que de fato né? Muito da comunicação é excludente. Ou da cultura é excludente. E quando a gente estava no Chile, a gente fazia muito enoturismo, porque não tinha tanta coisa para fazer em Santiago no fim de semana. E aí, um dia, eu fui numa vinícola, que era uma vinícola mais... Hoje em dia, parte desse movimento de vinho natural. Então, assim, tinha ovo de concreto, agricultura biodinâmica. E eu comecei a entender um discurso que eu nunca tinha escutado sobre vinho antes. E eu comecei a me entender que talvez eu me encaixasse ali, sabe? Tipo, uma identificação. Algo interessante tem por aqui. Que tá acontecendo, sabe? Tem alguma coisa bacana. E aí, nisso, foi, tipo, a primeira fisgada que eu tive. Aí tiveram várias outras coisas. Comecei a fazer cursos de vinho lá.
Tinha um curso, tinha uma pós-graduação na PUC de Santiago de Enologia e Viticultura. A sua formação é marketing? Minha formação, na verdade, eu fiz nos Estados Unidos, né? Então, você faz concentrações. Eu fiz concentração em ciência política e letras de francês. Tá. Aí fui trabalhar no Banco Mundial, mas eu sempre gostei de comunicação. Tá. Então, foi uma formação que você não precisa trabalhar com aquilo, né? E aí, cara, aí fluiu. Aí eu falei, gostei disso, realmente, quero investir nisso. E aí, no tempo que eu fiz todos esses cursos, etc., foi o tempo dele ser transferido de novo para Londres. Aí lá fomos nós. Só que Londres é o maior mercado de vinho do mundo, super dinâmico, né? Porque é um país que tradicionalmente consumiu muito e nunca produziu. Produz um pouco hoje em dia. Nunca produziu? Não, produziu um pouco, assim, mas não vinho de qualidade. Hoje isso está mudando, até porque essa questão de mudança climática, a Inglaterra está ficando mais atraente, mais possível você amadurecer e fazer bons vinhos. A Taittinger, grandes casas de champanhe estão investindo na Inglaterra para essa produção de espumante, que talvez champanhe daqui a pouco fique quente demais. E aí fomos lá e, cara, dentro das 2 semanas eu consegui um trabalho numa importadora bacana. E aí, tô aqui. Tá aqui, até hoje. E hoje, o que você tá fazendo em relação a isso? Então, hoje, quando eu voltei pro Brasil, eu tinha uma ideia. Eu trabalhei em 2 importadoras em Londres, muito legais, mas muito focadas nisso. Vinho de alta qualidade, pouca produção, nicho, etc. E eu tinha na cabeça que talvez eu tinha que parar de querer trabalhar com o que eu amava beber. Eu tinha que fazer uma decisão. Talvez estava na hora de tentar ganhar dinheiro mesmo. Vou acabar com o estoque e vou falir. Então assim, cara, isso é muito nicho. Talvez eu deveria ter um projeto mais rentável e um dia eu vendo esse projeto e aí depois eu posso trabalhar com uma coisa pequenininha. Mas eu ainda tô na minha vida numa fase que eu preciso me capitalizar. Assim, Claro, eu não tô podendo, claro. né? Então eu tava com um projeto. Meu sócio sempre me zoa. Eu tava com um projeto de vinho em lata. Vinho em lata? Vinho em Nossa, lata. não tem glamour, né? Não, nenhum glamour, mas é uma coisa que estava crescendo, uma tendência, etc. Eu pensei, por que eu não monto uma marca dessas, bacana? Faço o sourcing aqui no Brasil, posso ajudar com a parte do blend, etc. Crio uma marca forte, uma única marca. Eu nunca tive o privilégio de trabalhar com uma única marca, né? Sempre portfólio de importadora é 300 produtores. E aí, cara, se eu conseguir vender essa marca em algum, 5, 10 anos, aí depois eu monto um outro negócio menor para trabalhar com o que eu amo, sabe? Mas aí eu fui conversar com o meu atual sócio, que eu conheci no Chile, na verdade. E a gente falei, cara, vamos almoçar para você me contar um pouco sobre o mercado de vinho no Brasil. Nunca trabalhei no Brasil com isso, etc. Tô vindo de fora. E aí ele já veio com a ideia de me convencer a trabalhar com ele, que tinha acabado de montar uma importadora. Tinha, na verdade, comprado uma importadora existente, estava com um projeto para expandir. E aí, nesse almoço, ele me convenceu a abandonar esse projeto e entrar com ele. Olha só, mas um dia sai o projeto. Um dia sai. Não, esse projeto não, do vinho em lata não. Acho que não. Do vinho em lata, acho não. que o timing, acho que foi bom ter Deixa a abandonado. cerveja em lata, né? Não tem glamour. É legal tomar vinho ali na taça, bonita. Não, hoje em dia, eu acho que a gente tem que pensar em vinho como não só uma categoria. Né? Tipo, sim, o vinho que eu gosto de beber, eu vou beber em lata, em taça. Em taça. Sem dúvida. Mas a lata era mais pensando num produto que poderia ser uma alternativa à cerveja para momentos que as pessoas bebem cerveja. Tipo praia, show, festival, carnaval. Tem várias horas que todo mundo tá bebendo uma coisa em lata que você não necessariamente quer beber cerveja. Principalmente o público feminino. Tá. Eu adoro beber cerveja. Mas às vezes, sei lá, te enche. E um espumante em lata, levinho. Espumante, pensando num espumante. Né? Ou até um blend, uma coisa que não seja propriamente vinho, com um pouquinho de suco de fruta, sabe? Mas seja natural, pode ser interessante também. Entendi. Era mais ocupar esse espaço. E onde veio essa reflexão sobre a culpa? Em que momento? Bom, aí você voltou do Chile pro Brasil. Você voltou do Chile pro Brasil. Não, então, do Chile pra Londres. Isso, em Londres eu engravidei. Tá. Da nossa filha. E foi uma coisa meio dura, né? Que você tá muito longe de família. Sim. O início foi muito difícil, muito difícil. Mas era assim, só nós 3 e muito conectados, etc. Mas aquela rotina bem maçante. Que acho que é uma rotina que muitas pessoas têm, né? Mas acorda... normal. Acorda, andava 25 minutos até a creche. A creche era no 5º andar sem elevador. Dobrava o carrinho, botava no ombro, subia. Deixava minha filha lá, morrendo de culpa. Não era um lugar assim que eu amava. E mesmo assim era caríssimo, porque Londres. Aí andava mais 15 minutos até o metrô. Aquele metrô, assim, cheio. Esperava 3 vagões. Baldeação. Chegava no lugar 1h30, porta a porta. Normal, eu sei que muitas pessoas no Brasil têm essa rotina. Total. Mas, obviamente, no Brasil, sabendo que eu teria um pouco mais de conforto, né? Pelo menos teria família por perto, né? Isso. E aí, chegava lá e, na volta, fazia a mesma coisa, né? E meu marido viajava muito nessa época também, bastante pra Ásia. Que mercado que é o seu marido? Financeiro. Financeiro. Ele é muito pra Ásia nessa época, então fazia mestrado no fim de semana. Foi uma época que a gente... Você ficava meio mãe solo ali, né? Eu senti que foi, tipo assim, uma época muito desgastadora, sabe? Até questão de aparência física. Eu fiquei assim, sabe? Foi uma coisa... E trabalhando, Mas né? aprende muito, né? A bagagem que você pega ali... Eu acho que eu me senti muito autossuficiente, assim. Eu lembro que... E era muito importante me sentir assim. Eu lembro que eu peguei o primeiro voo com a minha filha sozinha. Quando ela tinha uns 6 meses, eu fui encontrar meus pais na Itália. Era um voo de, sei lá, 3 horas e meia pra Puglia. Mas era EasyJet.
Então, assim, todo mundo assim. Eu lembro que eu tava muito orgulhosa de mim mesmo, que eu tava pegando aquele voo sozinha com ela, etc. Mas eu lembro que eu fui amamentar no avião. E 6 meses o bebê tá, tipo... Não tá um bebezinho mais, né? Não tá. Tá jogando tudo pro lado. Aí ela se distraía com qualquer coisa, saía do peito. Eu lembro que, cara, o cara do meu lado pediu pra trocar de lugar. Sério? Eu acho que não foi nem porque ele tava incomodado que eu tava amamentando. Eu acho que ele tava sentindo que eu estava muito caótica, né? Tipo, tudo caindo no chão. Talvez essa mulher precise de espaço. Mas eu lembro que eu me senti tão... Aquilo era tanto um exercício pra eu me sentir autossuficiente que naquela hora eu falei assim, nossa, talvez eu não esteja tão autossuficiente. Talvez não assim. seja tão assim, né? Mas dei conta e a vida foi muito isso. Agora aqui a gente tem mais ajuda, E né? com quantos anos ela tinha quando vocês voltaram? 2 anos e meio. 2 anos e meio. É. Tá. E hoje, como que é a rotina dessa casa? Então, hoje é uma rotina que é muito em volta, assim, que é muito assistida, né? Porque a gente tem, ela vai pra escola, sai 15 horas, aí a gente tem uma babá que nos ajuda, graças a Deus, busca ela na escola, tem muitas atividades depois e a gente se encontra à noite. E claro, de manhã, enfim, a gente tem a rotina de manhã e meu marido leva pra escola. É uma rotina que, assim, eu sei que sobra pouco tempo. E ela, inclusive, outro dia veio me questionar, se tem umas mães que não trabalham, que são as stay-at-home moms, né? Porque a escola é bilíngue, então falam assim. Aí eu explico que é trabalho também, etc. E perguntando por que eu não podia ser assim. E é um questionamento que ela nunca faria pro meu marido, né? É, porque é aquela figura do pai que tem que prover, né? E qual foi a sua resposta? Então, eu falei que... Pera. Segura aí. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Exato Digital. Clica o seu celular aqui pro QR Code que tá na tela e descubra todas as soluções que eles têm para te ajudar. Quero agradecer também ao pessoal da Urban Arts da Vila Madalena que manda as obras para embelezar o nosso cenário. Voltando aqui, Júlia. Meus vizinhos, inclusive. Oi? Eu moro ali pertinho. Seus vizinhos? Ah, legal. Você tinha me falado no primeiro bloco que sua filha fez uma pergunta. Por que você não pode ser mamãe em tempo integral? E qual foi a sua resposta? Primeiro, você ficou meio assim, né? Ela faz muitas perguntas bem incisivas, então nesse sentido eu tô acostumada. E eu sei que ela ressente um pouco o tempo de trabalho e é natural, porque você é o mundo da criança nessa fase, né? Ela quer toda a sua atenção. Você é o porto seguro. E também tem a questão que, às vezes, quando eu estou com ela, eu não estou 100% com ela, porque meu trabalho é comercial, eu tenho muita coisa no celular, a gente recebe mensagens 24 horas por dia, né? Sim. E às vezes ela pergunta, por que você tem que responder agora? E ela tem razão. É um exercício, é uma coisa até que eu tô pensando pro ano que vem, as coisas que eu tenho que melhorar é conseguir ficar um pouco fora do celular, principalmente quando eu tô com ela, né? Sim, sem dúvida. Assim, o teu tempo com ela tem que ser um tempo de qualidade, né? Não em quantidade. Exatamente. Mas o que eu tento falar pra ela, que assim, e nunca pautar nesse negócio assim, mamãe está trabalhando porque eu preciso ganhar dinheiro pra comprar suas coisas, nunca tentar levar pra esse lado e falar, porque eu tenho orgulho do meu trabalho, porque eu amo o meu trabalho. Exato. E assim, um dia você vai ter orgulho da mamãe também. Sabe? A mãe tá construindo uma coisa legal, ajuda muitas pessoas, tem muitas pessoas que trabalham na empresa. É uma coisa bacana. E sempre levar pra esse lado, porque eu quero que também ela um dia tenha orgulho e vontade de fazer as coisas dela. Exatamente. E nunca dizer que assim, e nunca jogar uma culpa também, dizer, né? Senão a gente não consegue pagar sua escola. Ah, não, né? jamais, Ou né? sei lá, tipo, você ganha esses presentes aí, sabe? Como você acha que a gente compra? Sabe os presentinhos que você ganha, então, que a mãe né? tá trabalhando. E mais levar pra esse lado, que... Aí outro dia eu até perguntei pra ela se ela tinha orgulho de mim. Ela falou que sim, mas eu também não sei se ela entende muito, né? Eu acho que não, né? Ainda não, É um desafio ser mãe, né, Júlia? É um desafio. Eu acho que ela gosta mais, que outro dia ela tava no YouTube e ela viu que a Cela tem um canal de YouTube. Ela acha agora que eu sou youtuber. Então, conta um pouquinho desse projeto da Cellar. Isso. Então, nós somos uma importadora e distribuidora, né? A gente traz mais de 150 produtores direto da Europa. Agora, a gente está começando um pouco com o Chile. Todos exclusivos nossos. Nosso trabalho é realmente uma curadoria de produtos que são vinhos que a gente ama beber. Então, não são os vinhos que você vai ver nos supermercados ou em todos os restaurantes, não são as marcas conhecidas. São mesmo produtos feitos em escala artesanal, deliciosos, mas com foco em qualidade. Né, que a gente sabe que depois de uma certa escala você perde alguma coisa de qualidade, não tem como não perder. Sem dúvida. Então, a ideia era essa, trazer tudo para o Brasil que a gente não via no Brasil, mas aproveitar mídias sociais e tecnologia para conseguir fazer uma comunicação direta com o cliente. Com aquele apreciador do vinho mesmo. Com todo mundo, na verdade. Trazer as pessoas que estão acostumadas a beber Catena Zapata, essas marcas conhecidas, e trazer para esse mundo do vinho mais pequena escala, sabe? Dos produtores menores, mais humano. Mas para fazer essa conversão, você precisa conversar direto com as pessoas, né? É um público bem específico, né? Então, é um público que está crescendo, que tem um nicho para crescer. Não são pessoas assim, que naturalmente são connoisseurs. E até as pessoas que você vai ver que aparentemente conhecem pra caramba de vinho, muitas vezes não conhecem. Mas vinho tem um negócio de ego, orgulho, a gente tem que saber navegar isso também. Mas já que a gente meio que nasceu durante a pandemia, a gente teve muita oportunidade de fazer live, fazer comunicação, fazer muito vídeo, fazer muito conteúdo. Isso ajudou
essa aproximação. Então, a gente cresceu nessa fase. E a gente é uma empresa prioritariamente de consumo direto, assim, de consumidor direto. A gente vende muito pouco para restaurante, para empório, para loja. Nosso cliente realmente é o cliente final. E aí isso permite que a gente faça essa comunicação. Isso tem sido muito prazeroso, porque as pessoas entram e você vê que isso mexe com a identidade delas. Elas passam a ser uma pessoa que compra na Seller. A gente brinca que, cara, a gente não tem só cliente, a gente tem fã mesmo, as pessoas que torcem pela gente. Que legal. Quando a gente está perto do mês, a gente fala muito desse tema de empreendedorismo também, estamos chegando na meta. Esse ano muito importante, as pessoas acompanham o crescimento da empresa e vibram. E aí a gente sempre sentiu que, por a gente ser uma empresa que pauta tanto experiência, conexão, etc., que a gente precisava realmente de um espaço físico. A gente acredita muito em tecnologia para ajudar a gente a crescer e penetrar o Brasil, Sim. etc. Mas que a gente realmente precisava de um espaço para conhecer as pessoas, para poder abrir um vinho com alguém, para poder fazer... A experiência ser completa, né? A experiência completa. A gente já fazia muitos jantares, muitos eventos. A gente tem um clube de assinatura. Eu ia te perguntar sobre isso. Vocês têm esse clube? O clube é super bacana. Já tá grande, né? Tipo, pra gente, já tem 1.000 membros. E é um clube premium, não é um clube barato, mas é um clube onde os vinhos não são assim... esse vinho aqui tem muito volume, vamos escoar e botar no clube. A gente traz os vinhos especificamente pro clube. Quando a gente viaja e a gente tá provando com o produtor, a gente fala, esse vinho tem a cara do clube. Aí a gente traz os estoques certo pro clube, sobra até pouco, só as pessoas do clube podem recomprar. Aí são 3 garrafas por mês, mas a gente tem outras coisas. Tem atividade, já teve viagem para Campos do Jordão, que a gente fez um fim de semana de imersão, que a gente gostaria de fazer de novo, só tá até sem tempo. Então, assim, o clube é muito bacana e a gente só abre vagas umas 2 ou 3 vezes por ano. Porque senão a gente não dá conta... Não consegue dar vazão, né? Do volume. E a experiência tem que ser muito boa, porque isso é parte do negócio, né? A gente tá entregando um produto premium de luxo, então a gente tem que entregar uma experiência bacana. E aí, falando nisso, esse espaço físico que a gente está abrindo agora, a terça que vem é a inauguração oficial, a gente está em fase de teste. Que legal. Vai ser, acho que, a concretização disso, né? Então, a gente vai ter um espaço onde você vai ter 150 vinhos por taça para poder provar. Coisa que normalmente não estaria por taça, né? Coisa difícil de encontrar, onde a gente só traz 300 garrafas para poder provar isso por taça. A gente tem um chefe super legal, o Lucas, no restaurante no Tatuapé Cepa, que é incrível, fazendo todo o menu pra gente. Então vai ter muita coisa harmonizada, a gente vai ter sugestão de harmonização com todos os pratos. Então vai ser uma coisa bem bacana. É uma experiência diferenciada mesmo. Espero que sim. Assim, eu sei que vai ser, mas eu espero que as pessoas se conectem. Já que tem muita gente do clube, muita gente que já nos acompanha, a primeira semana já tá praticamente reservada tudo. Nossa, que legal. Os primeiros dias completo, porque as pessoas estão com essa ansiedade. Só que aí a pressão aumenta também, né? Sem dúvida. Você você que tá à frente desse espaço? Não, na verdade é um conjunto, assim. Eu tenho uma sócia que tá tocando no dia a dia, mas nós somos um grupo pequeno ali, todo mundo participa ativamente. Ativamente, né? de tudo. A gente tem checkpoint diário, todo é um comitê. A obra foi entregue em 45 dias. Nossa. A gente fez um... Mas enfim, é um negócio de muita intensidade. Entendi. E muita paixão, isso é muito bacana. E é um clube premium, imagino que deve ter muito empresário. Muito empresário. Por alguma razão, grande parte dos nossos clientes são advogados, assim, a massa dos nossos clientes. Advogado e médico. Olha. Tem muito. Tem menos mercado financeiro, tem empresário também, tem empreendedor, etc. Mas por alguma razão, o nosso estilo de vinho conecta muito com o advogado. Que coisa, né? É uma coisa que eu até queria entender exatamente por quê. O mercado financeiro é mais difícil. O marido do mercado financeiro, eu tenho uma confraria que eu estou fazendo agora mensalmente no mercado financeiro, e é mais difícil você converter as pessoas das marcas conhecidas. Então esse espaço, mas esse espaço pode ser um lugar para se fomentar network mesmo, né? Super. Não, o clube já é. Assim, muitas pessoas do clube que já se conectaram, porque a gente faz evento, né? Tem gente que virou sócio, enfim. Tô esperando fazer uns casais aí, se não conseguir fazer ainda. Ainda quero que seja o Tinder do vinho. Nossa, pensou que legal? Os amantes do vinho se encontram ali, pra quem sabe, né? Eu quero fazer um clube especial que é só pra galera solteira se conhecer. Agora, nesse contexto todo da sua vida, de muitas viagens, você deve ter conhecido ali até pelo seu gosto de restaurantes super sofisticados e tal. Você acha que o Brasil, ele deixa muito a desejar em gastronomia em relação aos outros países que você já visitou? É um tema complexo, né? Acho que a gente tem uma gastronomia super rica e muito regionalizada, né? Um país enorme, é difícil falar de gastronomia brasileira como uma coisa só. Muita diferença, inclusive, acho que dizem que tem mais diferença entre costa e interior do que necessariamente norte a sul. Mas, enfim, é uma coisa que eu não estudei profundamente. Quando a gente fala de São Paulo como uma cidade gastronômica, comparada a Nova York, sei lá, Paris, é difícil, eu acho. Assim, acho que a gente tem menos variedade, tem menos coisa acontecendo. Cada vez está crescendo, está mais dinâmico. Mas eu sempre penso que, assim, as cidades onde eu amo comer, tipo, Londres e Nova York, hoje em dia, mais até do que... Londres, bastante. São cidades onde tem muita diversidade também cultural.
Então, assim, você tem bons restaurantes tailandeses onde você tem uma comunidade de imigrantes tailandeses forte. Porque imigrante abre restaurante, em geral. Quando as pessoas chegam de Malicuia, é uma das coisas que elas podem fazer. A cultura deles, né? É uma das coisas que elas podem fazer. Se você chega num país novo, você não fala o idioma, você pode abrir um restaurante, né? Então, não é à toa que Londres, por exemplo, tem tantos restaurantes indianos incríveis. De várias regiões da Índia, etc. É difícil a gente ter isso aqui se a gente não tem essas populações imigrantes. Mas o que a gente tem incrível? Incríveis restaurantes japoneses. Sim. Restaurantes libaneses, muito bons. A gente tem bons restaurantes brasileiros regionais, diferentes partes do Brasil. Tá. Então, isso a gente tem uma coisa muito rica, em São Paulo principalmente. Eu acho que a gente podia trabalhar muitas coisas melhor. Tem uma questão de cadeia de frutos do mar que é super complicada, de peixe. A gente trabalha muito pouco com peixe bom e fresco, considerando a nossa proximidade à costa. Eu acho que podia ter muita coisa a mais. A gente trabalha pouco a sazonabilidade, tem muito pouco esse conceito no Brasil. Sabe, os menus ficam iguais praticamente o ano todo, né? Então, assim, não tem... Pô, na França, você tem, até na Inglaterra, chega a época do aspargos branco. O aspargo branco está em todos os menus, né? Dos restaurantes bacanas. Aqui a gente não tem tanto isso, essa cultura, né? Ah, tá época de X. Ah, no restaurante vai estar no prato do dia. Eu acho que é aí que a gente tem um espaço aí para evoluir, entendeu? Mas eu acho que é muito legal comer aqui. Mas, assim, essas coisas específicas... Daria para explorar. Assim, agora eu vou fazer parte disso de alguma forma, né? E eu vejo a dificuldade. Agora a gente tá vendo a dificuldade também, não é trivial. Né? Tem uma questão de cadeia, mão de obra, enfim, mil coisas que é... insumos mesmo, né? Insumo mesmo, exatamente. Conseguir coisas de qualidade. Não são tantas pessoas vendendo bons produtos, então... E a responsabilidade quando você tem ali um restaurante, eu imagino, né? Quando você vai no bastidor do negócio, é insano, né? Porque, pensa, você tem que ter comida fresca, comida... Todo dia você tem que comprar as coisas, tem uma questão de desperdício. Né? A logística do negócio é Não, agora que a gente tá vendo... Teve 2 dias atrás, a gente tava fazendo um teste, eu olhei pro meu sócio e falei, cara, que loucura. O que a gente se meteu? Assim, é outra indústria. Outra indústria. Vocês estão misturando duas indústrias completamente diferentes. Mas né? eu acho que é muito característica da empresa que a gente está construindo. Que a gente não sabe do que a gente está se metendo, a gente só vai. E aí a gente resolve e dá certo, sabe? Porque é muita paixão, muita vontade de fazer funcionar. Mas tem pelo menos um especialista de cada uma das... Não, a gente tem pessoas legais, qualificadas lá, enfim, que sabem o que estão fazendo. Só que ainda é uma coisa que não é trivial. A gente está aprendendo... Claramente, a gente vai aprendendo... Vai aprender no dia a dia, no dia a dia. Na raça. Só que a gente já está começando com muita expectativa. Porque tem muitas pessoas apaixonadas pela marca, gostam muito da Cellar e estão lá para ver o que vai rolar. Então... Você tá com o sarrafo bem alto. O sarrafo tá bem alto. A gente não tem a oportunidade. Surpreender. E vai ter uma música ambiente? Como que vai ser? Vai ter o que vai ter? Até isso a gente estava pensando. A gente... tem um menino que trabalha lá, que é o nosso gerente, que agora tá montando as playlists. Porque a gente, no primeiro dia, a gente não tem música. Qual vai ser a música? E você tem que pensar na música até em termos de, assim, qual a identidade da marca, o que combina com o espaço. O que combina? Então, eu acho diferentes horas do dia tem diferentes coisas musicais. Vai abrir o dia inteiro? Vai abrir o dia inteiro, porque tem uma loja dentro do espaço. Então, a loja vai abrir às 10 da manhã, e aí vai ter operação de almoço e restaurante. E outra coisa que a gente queria muito era não interromper o serviço entre almoço e jantar, porque é uma coisa de São Paulo. Somos muitos cariocas na empresa, né? E no Rio, até pela questão da praia, do turismo, os restaurantes não fecham. Ficam abertos o dia todo. Você pode chegar em qualquer restaurante do Rio de Janeiro e almoçar às 4 da tarde. Tá. E aqui é uma coisa que às vezes eu fico surpresa, assim, que para. Tá, parou. Então a gente quer manter pelo menos algumas comidas sendo servidas o dia todo. Pra você poder chegar lá, tipo, às 4h30, entre uma reunião e outra, e poder beber uma taça de vinho e comer uma coisinha, sabe? À noite, um piano. Não tem espaço pra piano. Mas vai ter uma musiquinha legal. Eventualmente pode trazer, sei lá, um pessoal pra tocar um jazz, alguma coisa jazz, assim. Mas uma coisa de cada vez. Muita coisa. É bom que quando tem um pessoal jovem envolvido, assim, o negócio é muito dinâmico, né? Sim. E a empresa de dono mesmo, você pode ir testando. Não deu certo, melhora. Não, acho que o importante é que todo mundo ali quer muito que dê certo e a gente tá com os 2 pés dentro. E uma coisa que eu penso pra minha vida, e é uma coisa que eu tento passar pra minha filha, inclusive, é que, cara, o que você for fazer, você tem que fazer com muita paixão, sabe? Você tem que fazer realmente amando. Porque senão é muito ruim trabalhar. Sem dúvida. E trabalhar quando você tem prazer, quando você realmente está comprado naquilo, aquilo faz parte de você, é uma coisa maravilhosa. Parece que você não tá nem trabalhando, né? Assim, parece. Eu acho que essa é uma falácia. Parece pela pressão, trabalhar né? dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Mas assim, ao mesmo tempo, é uma coisa, quando você consegue sentir orgulho de alguma coisa que você está construindo, é outro nível de prazer, né? Sem dúvida. E aí é uma realização mesmo. E aí, quando você pensa assim, quantas horas você passa nisso, a nossa vida é o trabalho, de muitas formas. Eu passo muito mais tempo no trabalho do que minha filha. Sem dúvida. Né? Esse mercado de vinhos é um mercado que é voltado mais para os homens? Como que você enxerga? Então, sim, porque a maioria dos mercados é voltado para os homens. Tem essa Ou pelo menos também. ela é estruturada em volta da vida do homem, não da vida da mulher, né? Então, assim, eu acho que qualquer indústria, qualquer trabalho é difícil. Eu lembro a primeira vez que me perguntaram se eu queria engravidar numa entrevista de trabalho.
Nossa, isso é bizarro, É bizarro. né? A gente tava mencionando agora, assim, quando eu engravidei, foi a primeira vez que eu tive uma sensação que eu não estava caminhando lado a lado com meu marido. Que, de repente, a vida fez assim. Que as oportunidades iam ser diferentes, que os sacrifícios iam ser diferentes. De estar grávida, no momento de estar grávida. No momento que eu engravidei. Eu falei, olha, a gente sabe disso racionalmente, a gente escuta isso a vida toda, mas a gente fica lá operando. Ainda mais mulheres de um certo nível de privilégio, né? Tipo assim, de uma situação social boa, que sempre teve apoio dos pais, pôde estudar, né? Até certo ponto, você não teve tanta desvantagem assim. Claro que você teve algumas estruturais, mas assim, você não sentiu isso tanto na pele. Mas quando você engravida, que você de repente olha pra sua vida, você fala... agora sou eu e eu mesma. E aí quando você trabalha com álcool, é uma coisa adicional, né? Porque tem um lado super social do trabalho, né? Porque você tá vendendo um produto que você tá interagindo com o prazer das pessoas. E é um prazer que normalmente acontece à noite, etc. Da qual você é automaticamente excluído. Porque, claro que você pode cuspir, você pode provar, você pode cheirar, etc. Mas você não pode ficar bebendo, né? E... ao mesmo tempo, as pessoas te olham. Eu lembro quando eu estava em Londres, quando eu estava já com barrigão. Eu lembro de um produtor muito bacana visitando a gente na importadora, etc. E falando, e convidando parte do time para fazer colheita, fazer a vindima. Ah, na próxima colheita vocês têm que vir participar, que é uma coisa meio ritual de passagem, assim, para quem trabalha com vinho. E eu lembro que ele nem olhou pra minha cara, assim, como se... Só porque você estava grávida? Eu nem sei se ele percebeu que ele estava fazendo isso, mas é quase uma coisa... Ah, essa mulher vai estar fora de combate por um tempo. Então eu vou... Esse convite Nem preciso dar atenção pra ela. Esse convite não vale pra ela. Ela vai vir, ela vai vir pra trazer um bebê, né? E eu sei que, obviamente, né, na época, inclusive, eu tinha um colega cuja esposa estava grávida. Isso não era um issue, né? Então você olha pra sua vida e você fala assim, cara, realmente... E meu chefe, nessa época, ele assumiu... Isso é uma coisa muito da Inglaterra também, que eu ia voltar período não integral. Ele não achava que eu ia querer voltar da licença trabalhando normalmente. Ele achava, não, ela vai querer ficar em casa. E ele já meio que... E eu saí dessa empresa por isso, porque eu fiquei tão chateada com o fato que ele assumiu isso, e aí eu acabei sendo recrutada para outra empresa durante a licença. Mas eu pensei, alguém que me olha só por eu estar grávida e pensa que depois eu não vou querer trabalhar, ou que alguma coisa da minha dinâmica vai mudar, da minha dedicação vai mudar, e implicitamente já assume isso, eu não quero estar nessa empresa, né? Mas a gente recebe esse tipo de... questionamento o tempo inteiro, né? Você falou, foi de uma entrevista de empresa. Você pretende engravidar? Ou quando você percebe que você é casada, você tem 20 e muitos ou 30 e poucos anos. E talvez... Sinto o cheiro de criança claro, no ar, né? E assim, eu entendo do ponto de vista de empresário hoje em dia que tem um custo mesmo, né? Você contratar uma mulher numa certa fase da vida, talvez tenha um custo para a empresa, mas a sociedade tem que absorver esse custo, né? Não tem jeito. A mulher não vai deixar de ser menos porque ela é mãe. Meu marido, inclusive, teve uma época que ele contratou uma mulher grávida. Eu lembro, isso me marcou. Pra uma posição executiva. Eu lembro de pensar assim, nossa, tipo... Daqui a pouco vai se ausentar. Ele será a melhor candidata. Ela vai se ausentar por um pouco, depois ela vai voltar. Mas é um investimento que eu tô fazendo nela. Não, e ela vai super se dedicar, né? Sim, mas assim... Mas é aquela coisa, você não tem como saber, porque não é... Ser mulher não quer dizer muita coisa sobre você, né? É uma pluralidade enorme. Nós somos seres humanos antes de qualquer coisa. Somos seres humanos. Mas a ideia de que, de repente, a minha vida ia ser estruturada de uma forma um pouco diferente foi uma coisa que me impactou. Porque eu não estava preparada para isso, né? E aí acho que no vinho tem esse custo adicional que requer muito tempo à noite, né? E às vezes você, né? É mais difícil você fazer isso. E a criança, talvez até pela maneira que a gente enxerga o papel da mãe na sociedade, mas a criança sente muito sua falta, né? Talvez desproporcionalmente ao marido. Sem dúvida. Você, durante o período que você fica, o seu tempo é curto com a sua filha, como você mesmo falou, mas você tenta, pelo menos, ter um tempo de qualidade com ela. Você trabalha com ela esses conceitos dentro da possibilidade de entendimento dela, de empoderamento, de alguma forma? Sim. Não, total, assim... Eu acho que comigo, assim, não é só tempo de qualidade, é tempo de conexão. Então, quanto eu tô realmente me conectando com ela, sabe? Quanto que eu entendo ela sente escutada, respeitada, sabe? Quanto realmente ela sente que, assim, que nós somos cúmplices. E que eu tô lá pra ela, etc. Então, isso eu tento trabalhar muito. E tento trabalhar muito a força dela também. A coisa que eu tento trabalhar com ela muito é resiliência também. E aí, isso não é uma coisa propriamente feminina. Porque é uma coisa que acho que é cada vez mais difícil. Eu acho que eu tô vendo uma diferença geracional, inclusive, para as pessoas, tipo, 10, 15 anos mais novas que eu, que estão entrando na empresa. Tem uma questão de resiliência. Acho que a gente tem uma sociedade, hoje em dia, cada vez mais imediatista. Né? A gente quer uma coisa, a gente pede no Rap, a gente abre o celular, a gente pesquisa qualquer informação. Muito imediatista. É muito imediatista. E acho que isso diminui um pouco a nossa resiliência emocional. A gente não está acostumado a ter que batalhar tanto. E para as crianças que estão nascendo nesse mundo, isso me preocupa, entendeu? Porque ela é uma criança inteligente, super suprida de atenção. Claro, eu trabalho muito, mas, enfim, uma criança que está sempre... Ela é filha única no momento. Então, cara, eu sei que quando as coisas forem... Nada é difícil, nada é muito difícil. Claro que a vida é difícil, mas assim, né? Outro dia a gente sempre recebeu feedbacks muito bons na escola, maravilhosa, né? Outro dia a gente foi pra escola, foi a primeira vez que eu recebi um feedback que ela tinha que trabalhar uma área, né? Ela podia melhorar isso aqui. Porque até então tinha sido só perfeito, estrela, idade também, né?
E aí eu voltei com isso pra informação pra ela. E eu vi que isso mexeu com ela. Porque ela tava acostumada a ser a criança que entrega tudo, perfeitinha, etc. Aí quando eu falei, olha, você vai ter que trabalhar essa coisa matemática, ela teve uma crise pequena. E eu falei, aí eu refleti e falei, acho que... Bem-vinda à vida, como ela é. Ou talvez eu deveria também ter trabalhado a informação de uma maneira diferente, ela é muito pequena, etc. Mas eu já vi que é isso, que você vai ter, que eu tenho que construir nela, como eu tive que construir em mim mesma, mas para ela vai ser ainda mais crítico. Sim, ela tem que se afirmar, ela tem que ser forte, mas ela tem que ser resiliente. Então, você sabe que esse assunto da resiliência, você está completamente coberta de razão. Porque ontem eu estava em casa com a minha filha e ela falou assim, eu estava comendo alguma coisa, assistindo TV, e ela falou, mamãe, eu preciso que você venha no meu quarto agora resolver o negócio. Eu falei, mas eu tô comendo aqui. Não, mas precisa ser agora. Minha filha fala assim, qual a idade da sua filha? 9. Eu falei, mas escuta, então não vai ser resolvido agora. Se você resolver agora, você vai lá e resolve. Porque tudo é agora pra eles, né? Tudo tá na ponta do... Nem o vídeo que eles veem, eles têm capacidade de ficar... E não é só a tecnologia, né? A gente tem uma ideia, como bons pais, que a gente tá suprindo as necessidades. A gente quer suprir as necessidades. Então, realmente, ela pede uma coisa, eu levanto e faço, assim. Muitas vezes eu não questiono. Né? E não é pra fazer, é que, assim, eu quero fazer com prazer, mas no momento que eu não posso fazer, ou no momento que você vai ter que melhorar alguma coisa, e isso vai ajudar ela na vida muito mais do que ela ser inteligente. E uma coisa que eu tive que aprender, eu escutei muito dos meus pais, que eu era muito inteligente, a vida toda. E eu lembro que, assim, eu naturalmente fui fazendo as coisas que eram mais fáceis pra mim. As coisas que eram um pouco mais difíceis, eu lembro que, assim, eu vejo isso nela. Porque algumas coisas eram muito fáceis. Então, por exemplo, na 7ª série, eu lembro que a professora virou pra mim... Ela devia ter tido esse papo com meus pais, na verdade, porque eu só tinha 12 anos. Mas ela perguntou se eu queria subir de nível na matemática. Que eu era ótima aluna, a gente tinha na escola 2 níveis, matemática normal e avançada. Eu era excelente aluna na matemática normal. E ela perguntou se eu queria subir. E eu lembro que eu falei não, que eu preferia ser boa aluna na matemática normal, que não era o meu forte. Mas eu estava confortável ali do que subir. Isso devia ter chegado nos meus pais, com certeza, pensando no ponto de vista da escola, né? A professora Mas é uma decisão sua também, né? Te colocaram ali a oportunidade de decidir. Mas é uma coisa que eu tive que aprender mais tarde. Que às vezes você tem que se esforçar a fazer as coisas que você realmente não é boa, porque você tem que aprender essa parte emocional. Se desafiar, né? Se desafiar, exatamente. E é isso eu quero... Porque eu vejo... Você vê, se a gente se enxerga um pouco nos nossos filhos, né? Eu completamente. Eu vi um post esses dias, eu até printei a tela, tava assim... Deus está vendo você pedir paciência para lidar com uma mini versão de você mesma. É o mais difícil, porque você vê os seus próprios defeitos refletidos de volta para você e é complicado, né? Isso acontece muito, mas isso é uma diferença, assim, até na maneira de lidar com minha filha, que eu tive muito com meu marido, principalmente quando eu era mais nova e tinha muita crise, que a gente conversava muito sobre isso, porque no momento da crise, o adulto, às vezes, acha que a crise é uma ofensa a ele, né? Meu marido tinha muito isso. A assim, crise de birra, você de diz? birra, exatamente. Ficar chateado e ficar assim, não, você não pode fazer isso, que querer castigar, etc. Mas nessa hora a gente tem que entender que a criança, cara, ela perdeu o controle emocional. Ela não sabe se expressar, da né? mesma maneira que a gente pede quando a gente briga, com o cônjuge, colega, com o sócio, que seja, né? Mas pra ele ainda de uma maneira mais sinistra, né? Mais intensa. Sem entendimento do que tá acontecendo. E que acontecendo. a gente tem que conseguir baixar e regular essa emoção, né? Porque às vezes a gente não consegue. A gente já foi criança e devia saber um pouquinho mais, né? Mas é um desafio muito exatamente. grande. A gente é menos... Às vezes eu sinto que a gente é um pouco generoso com criança nesse sentido. Né? Aí a gente fala assim, não, mas ela tá muito mimada no momento da crise. Gente, a gente que mimou. Que tá mimando a gente. A gente tá mimando todos os dias. Só que é uma delícia mimar uma criança bem comportada, fofinha, né? Quando a criança tá bem, é uma delícia tratá-la bem. Dar presentes, mimar. É gostoso pra gente, é satisfatório pra gente. Não vamos ser hipócrita também, não, né? Não, exatamente. Agora, quando a criança tá tendo crise, aí é difícil, né? Quando a gente tem a consequência. Então, essa hora que você tem que realmente baixar a temperatura. Isso é difícil quando você tá estressada com o trabalho, quando, né? Você tá, enfim, quando a vida tá correndo. Quando tá correndo. Se você pegar um resumo hoje de toda a sua vida, no auge dos seus 30 e poucos anos... 30 e muitos. 30 e poucos anos. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? E o que você pode deixar de mensagem para as pessoas que estão vendo? Como que você contornou esse momento difícil? É interessante. Eu acho, assim, que eu acho que eu tive o privilégio de não ter uma vida muito difícil comparado com a vida de muitas pessoas. Então, nesse contexto, né? Qualquer coisa que eu vou falar aqui vai parecer, né? Arrogância até, né? Não, assim, a gente vive num país com muita desigualdade, onde a maioria das pessoas tem vidas dificílimas. Mas dentro do contexto da minha vida, que tem todos os privilégios e todas as facilidades que ela tem, Boa pergunta, vamos pensar aqui. Bom, tem umas questões de saúde, claro. Ano passado, por exemplo, eu tive um problema de saúde e eu fiquei internada por 7 dias. De passar por uma cirurgia, etc. E esse momento foi muito difícil, porque é muito difícil você explicar para uma criança pequena o que está acontecendo com a mãe, né, nesse momento. Isso foi uma coisa muito difícil.
Isso é uma coisa que tá. Como que eu contornei isso foi terapia, né? Tipo, lidando com isso. Terapia, todo mundo roda e cai na terapia. Mas Não, mas eu acho que é isso. É que algumas coisas acontecem na sua vida, depois que você vira mãe, principalmente, que você não tem o privilégio de simplesmente se entregar àquela crise, né? Assim, e sentir pena de você mesmo, que acho que é parte do processo, sabe? Assim, nossa, coitada de mim, eu tô nessa situação, mas que coisa horrível, né? Tipo, e entregar porque você tem que se apresentar como uma pessoa forte, porque a criança depende disso. E acho que é isso. Quando você tem um problema de saúde verdadeiro, e aí você tem que mostrar uma cara de força pra sua criança. Porque eu lembro que ela veio me visitar no hospital um dia e estavam tirando sangue. Eu detesto agulha, tenho fobia. E é aquela coisa, você tá no hospital muitos dias, tiram sangue 2 vezes por dia, não tem mais veia, né? Veia. E eu lembro que eles estavam procurando uma veia, procuraram no braço ruim, aí teve que procurar aqui em cima. E eu senti uma dor enorme, eu dei um grito quando a veia entrou. E ela tava junto? E ela tava junto, eu vi a cara dela de medo. Acho que esse foi o momento mais difícil. De ver a sua criança com medo por você. Né? E aquilo marcou. Eu até fico emocionada. Porque você tem que criar uma força ali. E isso é o mais difícil. Assim, e vai falar, vai passar, vai melhorar, né? Cada ano da minha empresa, por exemplo, tem sido difícil, um desafio. A gente tá trabalhando no limite. Todo ano eu termino o ano pensando, cara... O ano que vem eu tenho que dar... Como que eu vou sobreviver mais um ano assim, etc. Então isso é difícil. Mas é um difícil legal, que nem eu falei. É um difícil cheio de realização, etc. Agora, quando você tem um problema de saúde verdadeiro... É a saúde. Você tem que olhar na cara do seu filho, você tem que se mostrar forte, porque você não quer passar isso. Você aí não tem muita envergadura moral. Com medo da agulha, quando vai tirar sangue da criança, não pode nem falar, ai, filha, não vai ser nada. Não pode, né? Não pode. Não, eu tava me controlando, mas assim, não era aquela veia fácil, entendeu? Aquela veia fácil eu tiro de letra. Eu só não olhar. Agora, sabe quando estão te explorando, quando querem tirar... Não, eu já tive isso, te queriam tirar do meu pé, porque não tinha mais veia, sabe? Aquele nervoso, e você tem que ficar lá e não se mostrar assustada, né? E a criança, ela já tá absorvendo muita coisa. Ela tá tentando também... A criança tá tentando ser forte por você. Isso eu acho que dói um pouco. Saber que a criança também se sente responsável. Porque, assim, inverte um pouco ali, né? Você tá numa situação um pouco debilitada e a criança tá mais fortalecida que você, né? E dói um pouco sentir que a criança absorveu essa responsabilidade, de ter que se sentir forte. Mas eu acho que a vida é isso, a vida Julia. A vida é isso, mas né? não deixa Nem de doer, sempre né? a gente vai estar... porque a gente quer suprir sempre essas questões dos nossos filhos com maestria, tendo total domínio, total... E nós somos... Eu acho que é esse a grande contradição. Que a gente sabe que a criança tem que criar resiliência para ser bem-sucedida, para ser realizada, para 1000 coisas, mas ao mesmo tempo a gente quer proteger. E aí tudo, né? De tudo. Porque a gente quer proteger, a gente quer suprir, a gente não quer que a criança sofra. Então a gente fica sempre exatamente, vivendo essa contradição. E acho que talvez mulheres, por uma questão até de... Isso é muito generalista, eu odeio falar de gênero dessa forma, mas por uma questão de sensibilidade emocional, talvez, ou mais capacidade emocional de lidar com, né, mais sensibilidade, até da maneira que a gente foi educada, a gente está mais ciente dessas contradições. Sem dúvida. Agora, para o próximo ano, né, você vai ter muitos desafios, então desacelera um pouco. Já está trabalhando isso na terapia? De como desacelerar? Voltar pra terapia. Como desacelerar um pouquinho? É difícil pra mim. Inclusive, eu falo rápido. Eu não falo rápido só porque eu sou... Vocês acharam que ela fala rápido? Não. Eu falo muito rápido, eu sei. Mas eu também vejo uma família... Nós somos 4 mulheres, 4 irmãs. Cada uma querendo falar mais que a outra ali. Então, assim, pra você falar... Pra você ter sua vez, você fala rápido, minha filha, que senão você perdeu, entendeu? Todo mundo tá querendo falar. Então tem um negócio ali que todo mundo é acelerado. Então não só é só. Mas não olha, pra você dar conta de tudo, com saúde mental, né? Dando conta da sua filha, da sua família, de tudo. Desacelera um pouco. Vou tentar. Que, com certeza, a Celar vai ser um sucesso. Vai dar ser, tudo certo. Já é. É. Boa sorte. Obrigada. E eu agradeço demais você ter vindo dar adorei. esse depoimento aqui de como foi a sua vida entre vários países do mundo. O desafio de trabalhar no mercado que é basicamente masculino, dominado pelos homens. Ainda ser mãe e ainda se colocar nessa posição de que você não é a melhor mãe do mundo, que você tem muito a melhorar, que você enxerga isso e que... Como mãe e pessoa, né? Como mãe e pessoa. Obrigada, Ju. Obrigada a você. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa entrevista, tenham aprendido um pouquinho sobre os desafios da maternidade, de ser mulher neste mundo onde muitas coisas são basicamente voltadas para o mundo masculino, mas que com jeitinho a gente chega lá. Um beijo e até o próximo episódio.